Eu continuo contando com a participação de Fabiana Barroso, comentarista PAN, e recebemos agora o professor de Relações Institucionais e Governamentais na Universidade Presbiteriana a Universidade Presbiteriana Mackenzie, Eduardo Faye. Eduardo, muito boa noite, obrigado por estar com a gente aqui no Especial Guerra. Antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria de trazer o resumo do dia com o nosso correspondente da Jovem Pan News na Europa, Luca Bassani. Boa noite de quarta-feira a toda a nossa audiência. A guerra na Ucrânia alcança novamente uma crise humanitária sem precedentes. Após a conquista completa de Lysychansk, que completou também a região toda de Lugansk, os russos têm avançado em direção a Donetsk, a outra metade que compõe o Donbass, mas é mais populosa, com cerca de 4 milhões de pessoas. Já se noticia vários tipos de bombardeios em diversas áreas civis, o que fez com que o governo da região promovesse durante o dia de hoje e também nos próximos dias grande parte da evacuação dessas cidades para proteger principalmente as populações mais vulneráveis, as mulheres, os idosos e as crianças. Está programado até sexta-feira quase 100 mil pessoas para serem retiradas dessa região, entre 20 e 100 mil pessoas, dependendo da capacidade da mobilização exatamente dos transportes. Aquilo que a gente vê, que também foi denunciado pelas autoridades ucranianas em vários canais ucranianos do Telegram, é que, segundo eles, os soldados russos têm atacado de forma deliberada alvos civis, portanto tem sido uma guerra exatamente muito cruel, são chamados de crimes de guerra pelos ucranianos nesse momento. De qualquer maneira, a gente percebe que o avanço russo é bastante consistente, por mais que seja em menor velocidade do que no começo da guerra, e muitos se perguntam sobre o futuro, qual seria a estratégia do presidente Putin, uma vez que o Donbass esteja totalmente concluído. A gente sabe que toda a região do Mar de Azov foi completamente dominada pelos russos, a Crimeia já anexada desde 2014, além da cidade de Kherson, um pouco acima da Crimeia, já indo um pouco à esquerda do mapa, que também está sob o controle dos russos desde o começo desta guerra. Muitos acreditam que o que falta para o Kremlin conquistar o seu objetivo principal é exatamente ir em direção a Mykolaiv e Odessa, duas cidades portuárias importantes, principalmente Odessa, com mais de 1 milhão de habitantes e o maior porto ucraniano no Mar Negro. Assim, sufocaria a economia ucraniana, além, é claro, de controlar o mar geoestratégico, um dos mais importantes da Europa, o Mar Negro, controlando exatamente todas as embarcações, sejam econômicas, sejam militares, que transitam por ali. De qualquer maneira, os ucranianos acreditam que há algum tipo de chance de reverter esses resultados, por mais que eles sejam improváveis neste momento. As lutas também se intensificam em Kharkiv e também na região mais ao sul de Zaporizhia, e a gente vai continuar acompanhando, passando sempre todas as atualizações para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Eduardo, eu, aproveitando esse gancho do Luca Bassani, nessa quarta-feira, os governadores das províncias de Luhansk e Donetsk, eles disseram que as forças russas estão envolvidas em táticas de terra arrasada em sua ofensiva, atacando áreas civis com mísseis e reduzindo vilarejos, vilas e cidades a escombros. Eles também destacaram que o bombardeio indiscriminado das forças russas nas últimas 24 horas matou pelo menos 8 civis e feriu 25 pessoas. O que os governos podem fazer para evitar que a Ucrânia seja devastada do mapa? Boa noite, William. Boa noite, Fabiana. Satisfação de estar aqui com vocês novamente. Bom, a grande questão hoje que está com certeza pairando, né, a cabeça das grandes autoridades russas é um dilema em que eles já vivem depois da grande resistência da Ucrânia e, obviamente, essa longevidade da guerra que passa hoje de 130 dias, né, 132 dias exatamente, que são dois elementos fundamentais. O primeiro, a Rússia não pode voltar para casa e sem declarar uma vitória efetiva, né, nessa guerra, porque seria uma vergonha mundial, né, e um reconhecimento
reconhecimento da incompetência russa, e número 2, ela também não pode estar envolvida em uma guerra de guerrilha, né, ou em um conflito de guerrilha que levaria anos para ser resolvido e, obviamente, não daria a ela o domínio sobre o território ucraniano. Então, esse é o grande dilema dela, né? Então, essa tentativa de fazer um processo de terra arrasada é exatamente para tentar minimizar o impacto desses dois aspectos, né? E, de alguma forma, ela poder declarar a sua vitória, né, do ponto de vista bélico, do ponto de vista do conflito e da invasão da Ucrânia. Porque, como a gente até já conversou aqui em outros momentos, o grande objetivo dela ocupar, né, um pedaço da faixa leste da Ucrânia, o qual gere uma distância física, né, da Ucrânia e, portanto, de algum domínio da OTAN, e também impossibilitar que a Ucrânia tenha acesso ao mar, como, inclusive, o correspondente muito bem descreveu, né? Principalmente com a conquista de todo o território até a cidade de Odessa, que é a grande cidade estratégica ou geopolítica e estratégica fundamental nesse processo. Então, a tentativa da Rússia é exatamente tentar avançar nesse sentido, né, e minimizar a possibilidade de uma guerra de guerrilha, né, de um conflito de guerrilha em todo o território russo e principalmente nesses locais, né, Donetsk e Luhansk, que são duas localidades fundamentais aí para a estratégia de distanciamento do Ocidente, né, por parte da Rússia. Professor, eu vou insistir com o senhor. Nós estamos de mãos atadas? Nós, Brasil? Não, nós mundo. Nós OTAN, nós Estados Unidos, porque nós estamos observando, fornecendo armas, ajuda humanitária, mas a Rússia continua devastando o país. Perfeito. Essa é uma questão estratégica muito complexa. Por que é muito complexa? Porque a guerra da Ucrânia, da Rússia-Ucrânia, né, ela quebrou um paradigma fundamental das guerras anteriores, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Por praticamente 8 décadas, 80 anos, nós não tivemos conflitos mundializados, né? Sempre foram conflitos regionais, né? Então, a própria guerra do Afeganistão, o Kuwait contra o Iraque, apesar do protagonismo tanto da Rússia no Afeganistão, primeiro na década de 80, depois na década de 90 nos Estados Unidos, no Iraque e no Afeganistão, né, numa segunda fase, sempre foram conflitos muito localizados ou chamados regionais, né? Então, a sua pergunta, a resposta é: neste momento estamos num processo de reflexão estratégica para verificar quais são as possibilidades reais de atuação do Ocidente. E aí, muito objetivamente falando, dos países componentes da OTAN, né, dos 30 países componentes da OTAN, e principalmente dos Estados Unidos, que se opôs, né, e que se declarou fortemente contra essa atuação russa. Por que eu estou dizendo que estamos num momento de reflexão estratégica? Porque qual que seriam as possibilidades de atuação, principalmente da OTAN e Estados Unidos? Seria, de fato, entrar no conflito, né? Porque o fornecimento de armamentos, de tecnologias bélicas, eles já estão fazendo, né, o máximo possível. Isso, inclusive, tem proporcionado para a Ucrânia essa possibilidade de resistência a qual ela está dando, né, nesse conflito. Os Estados Unidos ou a OTAN entrarem nesse conflito, isso pode significar um conflito mundial, portanto, uma terceira guerra mundial, né? Com a capacidade nuclear desses dois grandes países, não só dos dois grandes países, mas de muitos países também da OTAN, isso poderia, assim, obviamente, numa perspectiva extrema, acabar com a humanidade.
né? Então, qualquer atitude nesse sentido, né, é uma atitude que precisa ser muito bem pensada, né, estrategicamente pensada, e essa guerra se transformou num jogo de xadrez, né, num jogo de estratégia, de lances bastante importante aí no cenário geopolítico mundial. Então, de fato, nesse momento, estamos, né, mundo ocidental, OTAN, Estados Unidos, de certa maneira com as mãos atadas, mas monitorando e verificando quais são as consequências de sanções e questões que já foram implementadas, para que possa dar, né, fazer novas jogadas, novas ações, novas estratégias, no sentido de tentar dissuadir a Rússia de um processo de ampliação desse conflito para o restante da Ucrânia, e, obviamente, gerando aí consequências devastadoras e humanitárias sem precedentes, como também o correspondente já detalhou muito bem. Fabi. Professor Fauê, boa noite. O que eu vejo, ando observando nesse conflito, e que para mim tem me causado um certo espanto, é a questão humanitária. A gente acabou de falar aí da evacuação dessa zona separatista, que vão ter que levar de 100 a 200, não se sabe o número de pessoas, mas é um número elevado de deslocamento de pessoas. E a gente sabe a dificuldade. Então, minha primeira pergunta seria nesse sentido mesmo, por que o Ocidente, nós, assim como o mundo, estamos sendo ineficazes nessa evacuação de pessoas? E em relação até a Odessa, nós aqui, meros mortais, estamos falando que provavelmente o Putin vai se fazer esse deslocamento em relação a essas regiões. Por que não existe uma força-tarefa verdadeira para tirar os civis dessa zona de risco no mundo neste exato momento? É essa a minha grande pergunta. Eu não sei nem se o senhor poderia respondê-la, mas a gente pode fazer aí algumas tentativas. Perfeito, Fabiana. A questão humanitária, de fato, é sem precedentes, né? Nos últimos 80 anos, após o Holocausto, nós não tivemos nenhuma grande migração em tão pouco tempo, né? Evacuação, né, para dizer de uma forma mais objetiva, de um território no mundo, né, em toda a história da humanidade. Então, esse nesses últimos 80 anos, né? Então, esse é um elemento fundamental. Então, as consequências humanitárias, e aí eu gostaria de destacar que, principalmente para as mulheres e para as crianças, ela é devastadora, né? Ainda não há como se avaliar, do ponto de vista mais objetivo, qual é o impacto nas gerações futuras, inclusive, né, vamos dizer assim, da ampliação, né, da nacionalidade ou, né, da raça ucraniana, né, se a gente pudesse, a gente pode dizer dessa forma. Então, isso, de fato, gerará uma grande consequência humanitária. Primeiro, na reprodução, né, portanto, na geração de famílias, de relacionamentos, né, de gerações, né, na reprodução das gerações ucranianas, isso é um elemento fundamental, né? Segundo, o impacto psicológico, principalmente nas crianças, né, dessas consequências, né, principalmente no sentido do seu desenvolvimento humano e da sua capacidade, né, de atuar como ser humano do ponto de vista positivo, né, isso é muito importante, né, a gente está até hoje, inclusive, ainda estudando os efeitos do Holocausto, né, então isso a gente fazendo uma comparação aqui um pouco superficial, mas a gente teria consequências muito próximas nesse sentido, né? E para as mulheres, obviamente, toda a parte de relacionamento com as suas famílias, maridos, né, e companheiros,
que lá tinham, né? Do ponto de vista dos homens, né, uma consequência fortíssima. Primeiro, é uma mortandade muito grande, né? A morte de muitos homens ucranianos, então isso também tem um impacto geracional fundamental, né? E também a possibilidade do desenvolvimento da Ucrânia como um país, né? É a maior evacuação, a gente está falando aí de praticamente 5 milhões de pessoas que em 132 dias deixaram a Ucrânia. E isso é um impacto enorme do ponto de vista humanitário. Então, a tua pergunta ela é muito pertinente, importante. A gente não tem uma resposta objetiva, mas não há dúvida nenhuma de que a consequência humanitária será sentida em várias gerações futuras, né? Um outro elemento importante, que do ponto de vista até, vamos dizer assim, da solidariedade mundial, a guerra da Ucrânia, os ucranianos, né, são os que têm sido melhor recebidos e amplamente recebidos no mundo inteiro, são aceitos, né, de uma forma muito ampla no mundo inteiro. O Brasil é um grande receptor disso, né, porque tem uma comunidade no estado do Paraná bastante importante, né, e que, obviamente, está proporcionando a acolhida a esses refugiados de guerra que precisam, né, do apoio necessário para continuar as suas vidas, né? E uma outra questão muito importante é que, do ponto de vista das relações humanas, né, ou humanitárias do local, isso gerará também consequências muito negativas na minha avaliação, porque, obviamente, o conflito, né, o ódio, a raiva e todo o sentimento negativo dos seres humanos, principalmente dos ucranianos, em relação, né, ao povo russo, obviamente não será bom, né? E isso levará gerações também para que se recupere essas relações e ali se estabeleçam relações de algum nível de confiança humanitária, de algum nível de confiança de relações entre nações. Então, esse também é um aspecto que terá uma consequência bastante nefasta. Então, professor, o senhor falou desses últimos 80 anos, né? E de como hoje nós estamos aprendendo a nos relacionar, né, com esse conflito que envolve tantos países. E vem agora como um fator que acaba preocupando é a presença das ogivas do armamento nuclear. Inclusive, o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, alertou os Estados Unidos nesta quarta-feira de que uma punição ao país no Tribunal Internacional de Crimes de Guerra representa uma, abre aspas, ameaça à existência da humanidade, fecha aspas. Ele disse em seu canal no Telegram, abre aspas, ainda falou o seguinte: a ideia de punir um país que tem o maior arsenal nuclear do mundo é absurda por si só. E acusou os Estados Unidos de não terem o mesmo tratamento perante a comunidade internacional no julgamento de supostos crimes humanitários cometidos desde a Segunda Guerra Mundial. E assim, nós estamos falando muito sobre armamento nuclear. O senhor não acha isso? Assim, o tempo inteiro, quantas vezes, mais de 20 vezes, Putin já citou o armamento nuclear. Então, o tempo inteiro, a gente está brincando nesse barril de pólvoras e podemos acabar com o que nós conhecemos como mundo? De fato, isso há um risco, né? Essa decisão desse risco tomado pela humanidade foi lá atrás, quando se descobriu, né, a possibilidade de se fazer bombas atômicas ou bombas nucleares e a humanidade entrou numa escalada, eu diria insana, né, de crescimento desses estoques e de arsenais nucleares, né? Isso tanto por parte da Rússia quanto por parte dos Estados Unidos, né? Aí é muito importante dizer que não tem mocinho nesse conjunto, né? E não é nenhuma questão, é zero uma questão ideológica, mas sim uma questão de visão da humanidade mesmo, né? E aí houve essa escalada e existem arsenais
monstruosos em relação a isso. O ex-presidente Medvedev, ele, obviamente, criou essa narrativa numa tentativa de construir aí vamos chamar assim, uma meio ameaça, né, meio alerta, né? Eu acho que essa é um pouco a narrativa que tem sido, aliás, da Rússia, né? A Rússia o tempo todo ela está com um pé em cada barco, né? Ou um pouco ameaçando, um pouco alertando, né? Sempre tentando fazer isso, né? Fiz isso, inclusive, agora recentemente com a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, né? E na União Europeia. Então, esse é um pouco o modus operandi dele, como eles de fato fazem. A possibilidade real de uma guerra nuclear hoje, eu acho relativamente baixa, enquanto o cenário de guerra for basicamente esse, né? Mas como a gente acabou de falar, as consequências humanitárias são devastadoras e, obviamente, a humanidade vai chegar a um determinado limite, como inclusive chegou, né, na Segunda Guerra Mundial, e disse basta, né? E isso, obviamente, vão se gerar consequências acho que muito profundas e muito graves para a Rússia. Se isso será escalado para uma guerra nuclear, isso dependerá fortemente, né, da atuação ou de como principalmente países da Ásia ou países aliados, né, principalmente da Rússia, ou parceiros, aliados não necessariamente, mas parceiros, principalmente no aspecto econômico, como é o caso da China, se comportará. Porque a China, de fato, pode ser um fiel da balança aí, bastante importante nesse pêndulo, né, nessa balança aí de se vamos para um conflito nuclear ou se não vamos escalar para um conflito nuclear. Se essa opção for uma opção válida, né, como está nessa narrativa e meio ameaça, meio alerta do Medvedev, isso a gente terá consequências enormes, né, na humanidade. Eu acho que ainda sem a nossa capacidade de avaliar quais são as consequências dessas consequências. E aí estamos sob um risco real de sofrer consequências que vão gerar um conflito, né, e uma mudança, tanto do ponto de vista geopolítico, mas muito mais do que isso, do ponto de vista natural da Terra, né? Porque, obviamente, isso gerará mudanças climáticas e mudanças de comportamento, né, da natureza completamente, e as nossas consequências serão muito graves caso a humanidade não seja extinta, né, do ponto de vista da sua capacidade de sobrevivência. Fabi, nós falamos hoje aí sobre o pronunciamento dos governadores de Luhansk e Donetsk, né, e sobre a ofensiva russa. Eu vou pedir o mapa da guerra que acontece entre Rússia e Ucrânia, em território ucraniano. Pouca coisa mudou de ontem para hoje, porque ontem nós já falávamos desses bombardeios intensos, né? E eu trago agora o mapa atualizado com o número de refugiados no conflito. Na Polônia, hoje, nós estamos com 4.472.349 refugiados. Rússia, 1.518.394. Hungria, com 905.104. Romênia, 786.839. Eslováquia, 569.702. Moldávia, 523.707 pessoas. Belarus, 16.668 pessoas. Lembrando que essas pessoas têm nome, sobrenome, família, tinham um lar, casa, animal de estimação e saíram às pressas, Fabi, fugindo do avanço da tropa russa. E aí a gente precisa trazer aqui o que o professor nos falou.
quase a sua totalidade dessas pessoas que estão refugiadas em outros países são ou idosos ou mulheres e crianças, que estão em outros países, sem as suas famílias. Isso deve ser devastador na vida de uma criança. Eu me coloco no lugar dessas crianças, William, a gente precisa fazer esse exercício. E talvez o dano realmente, o professor tem razão, é irreparável. Elas estão distribuídas em uma nação diferente, com costume diferente, por mais, né, que a vontade e a receptividade desses países que estão recebendo esses refugiados, eu só chamo a atenção, com exceção da própria Rússia, que já tem mais de 1,5 milhão, e Belarus, porque também ali é aliada, né, o governo da Rússia, o restante ali, a gente pensa que eles fugiram mesmo na tentativa de voltar a ter uma vida normal. Mas como é que se tem uma vida normal quando você não tem parte da sua vida mais consigo, né? Então, e os números também de mortos, desse pessoal que ficou na Ucrânia, a gente não tem a sua totalidade. A gente tem, por exemplo, para dar um exemplo, nós brasileiros aqui temos 3 brasileiros confirmados que foram lutar essa guerra e, infelizmente, foram abatidos, porque é assim mesmo que eu penso, eles, né, não sem nenhuma humanidade. Então, a gente fica pensando, então, com os civis, e eu me preocupo demais mesmo com essa questão humanitária. O professor também chamou a atenção, e é importante falar da comunidade que temos aqui no Brasil de ucranianos, embora também recebemos russo, e o Brasil isso tem de muito bom, nessa miscigenação, mas a comunidade aqui no Paraná talvez possa fazer, né, da sua forma aí, brasileiro, ucraniano, receber essas pessoas oriundas aí desse conflito. E um segundo momento também, assim como ocorreu na Segunda Guerra, o mundo, né, vai ter que pensar também como que nós iremos receber ou ajudar as pessoas que ficarão incapacitadas, porque a gente sabe, a gente está vendo aí, para quem está assistindo pela TV ou está acompanhando pelo rádio, as imagens que chegam dia a dia aí desse conflito, embora o mapa do avanço russo não tenha sido muito, para eles que estão ali está sendo devastador, e como você disse no começo, William, é terra arrasada que está agora ficando em partes aí da Ucrânia. Então, é com muita tristeza, né, que a gente fala desses assuntos. A percepção das pessoas que estão longe pode ser que isso não está acontecendo, mas é importante a gente olhar para essa guerra e tentar tirar, assim como houve na Segunda Guerra Mundial, uma parte positiva para a humanidade, penso eu, que a gente não deve nunca abrir mão daqueles direitos conquistados ali, e disso até o que eu acredito está muito calcado nesses direitos. A gente está indo para um amadurecimento desses direitos, e vai ser preciso o mundo, de fato, discutir a inépcia e a inabilidade de alguns governantes que, penso eu, estão distantes da sua própria população. Bom, eu queria agradecer a participação do professor de Relações Institucionais e Governamentais na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Eduardo Fayet. Eduardo, obrigado pela gentileza do bate-papo. Obrigado, William. Obrigado, Fabiana. Sempre é uma satisfação estar aqui com vocês. Uma ótima noite, e espero que essa guerra mais rapidamente termine para que a gente possa recuperar as feridas. Uma boa noite para o senhor, um bom descanso.